legal que a gente puxa um gancho lá daquele outro que eu te falei, né? Beleza. Oi, 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 pessoal. Boa noite. Seja mais bem-vindo, é ótimo, né? Tu vai colocar? Não, né? Não precisa. Esse meu editor, ele é ótimo. Ai, um dia eu pego ele também, assim, num erro legal. Oi, gente, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma quarta-feira do nosso Pode Escutar, Pode Falar. Eu tava com saudade, de verdade. Não sei se vocês perceberam, mas na semana passada, a quarta-feira passada, nós inauguramos uma nova unidade da Audionorte, que é ali no Centro Integrado da Saúde, na Padre Eutíquio. Cara, isso aqui é quase um teste de trava-língua para fono, de verdade. Olha, você tá vendo? Centro, repitam comigo, Centro Integrado da Saúde, na Rede Mais Saúde, na Padre Eutíquio. Olha só que legal, né? Aqui em Belém. E aí nós estávamos envolvidíssimos com esse momento muito especial, né? E aí nós repetimos até um episódio da Rafa que falava sobre o exame de vectoeletronistagmografia, outro trava-língua, tentem repetir. E também falando sobre tonturas, né? Que foi realmente um episódio em que a gente tirou tantas dúvidas de tantas pessoas, foi tanta interação que nós recebemos que a gente escolheu esse episódio para a gente poder lançar novamente na quarta-feira passada. E hoje nós estamos aqui com um assunto quentíssimo que faz uma ligação com um episódio que nós fizemos com a doutora Amanda Quintairos, que falamos sobre a unidade de UTI, quando um paciente é admitido na UTI, falamos sobre novas tecnologias, muito legal. Se você não assistiu, volte, porque vira e mexe é uma situação assustadora, né? Mas é tão importante a gente entender como funciona uma UTI, né? Que lá também, como bem ela falou, é um lugar de vida, é um lugar em que as pessoas estão lá para serem realmente vigiadas com maior afinco, com maior dedicação, né? Com processos muito bem mais estabelecidos, e que faz com que essa recuperação, né, ela seja muito mais rápida. E aí nós falamos, né, sobre a fonoaudiologia hospitalar também. Quando eu falo para vocês que a fonoaudiologia, ela é gigante em tantas áreas, vocês não acreditam, né? Porque quando alguém me fala assim, Izzy, o meu filho é gago, eu já trouxe, né, também uma fonoaudióloga especialista na área também, porque, gente, a minha área é audição, reabilitação auditiva, diagnóstico audiológico, e a gente fala quantas ramificações, especificações, especialidades, subespecialidades que tem a nossa área. E hoje eu trouxe uma fono especialista em fonoaudiologia hospitalar para falar um pouquinho para vocês sobre essa especialidade da fonoaudiologia. Com o que ela trabalha, né? Como ela trabalha, alguns cuidados que se tem na fonoaudiologia intensiva, dentro de um hospital. Então é muito legal a gente conhecer também você que está aí, né, querendo fazer fonoaudiologia ou já está dentro do curso e quer conhecer um pouquinho mais. A gente já trouxe diversas fonos de diversas especialidades aqui, fonoaudiologia na escola, né? Então hoje a gente vai trazer aqui para vocês para falar sobre a sua expertise, a doutora Naone Sargi. Seja muito bem-vinda, minha amiga. É um prazer enorme estar aqui contigo, Izzy. Eu acho que é importante ter esses momentos, né? Ainda mais com colegas da época de Verdade, a faculdade. gente se formou juntas na nossa época, né, Exatamente. amiga? E falar sobre a fono hospitalar, para mim, é um prazer imenso, porque eu comecei, né, pela audiologia Sim. e depois fui me encantando com a fonoaudiologia hospitalar. É o que eu digo, para você ser fono hospitalar, como você bem falou, a fonoaudiologia é gigantesca. Então, é uma espécie de fono generalista, porque não é porque você trabalha no hospital que você vai trabalhar apenas com a disfagia, com a deglutição. Uhum. Não, você vai ter que saber identificar problemas auditivos, problemas cognitivos, problemas de Olha que fala e legal. por aí vai. Então, você tem que ter um conhecimento, pelo menos básico, De desses todas as fatores, e isso, áreas. de todas as áreas, para poder atuar.
Olha só, e eu aqui já limitada, hein, no pensamento em relação à fonoaudiologia hospitalar, achando que era mais realmente da disfagia, né, dos cuidados paliativos. Então, ó, vai ser muito esclarecedor, tá vendo? Olha, eu, fonoaudióloga da época da Naná, a gente não precisa, né, amiga, Sim, relembrar, mas a gente já tem aí 18 anos de formada, sim. né? Ai, que maravilha. Não, e quando a gente se formou na UNAMA, ainda fomos, né, para São Paulo. Ela também, na Sim, PUC de São Paulo, fez sim. audiologia, fez a especialização de Isso, audiologia junto comigo. isso. Que legal. E aí depois debandou para a área da fonoaudiologia hospitalar. Que sorte também, né, da fonoaudiologia nessa área, de ter uma profissional tão dedicada quanto você. E eu vou apresentar melhor a minha convidada para vocês, gente. A Naone Sardi é fonoaudióloga com especialização em motricidade orofacial pela ESA+, e audiologia clínica pela PUC de São Paulo. Com ampla experiência hospitalar, atuou nos hospitais Amazônia e Ofir Loyola, com foco em audiologia e reabilitação em cabeça e pescoço. É responsável pela implantação do serviço de fonoaudiologia no Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo, onde atua atualmente, com ênfase em oncologia e terapia intensiva. Também foi preceptora da residência multiprofissional em cuidados paliativos na UEPA, em 2013 e 2014. Sensacional, né, gente? E a gente pensar aqui na fonoaudiologia, né, dentro da oncologia e dentro da terapia intensiva, é brilhante a gente pensar que a nossa área também tem todo esse cuidado, né, essa dedicação nesse momento que tanto um paciente precisa de diversos profissionais ali cuidando dele. E a fonoaudiologia está ali também dentro, né? É, a fonoaudiologia está inserida em tudo ali no ambiente hospitalar. Verdade. Hoje, a UTI não vive sem um fonoaudiólogo. Por quê? Porque a gente minimiza o tempo de internação. E isso, não só, se você for pensar, o paciente fica menos tempo e para o hospital é menos, né? Custa Custoso. menos, É. tem o custo-benefício. Uhum. E o período que ele fica com aqueles dispositivos que são desagradáveis, né, como as Uhum. sondas, as GTTs, minimiza o tempo dele com esses dispositivos. Então, hoje, uma UTI bem estruturada, com a maioria, a lá do hospital é humanizada. Os pais Uhum. podem ficar com a criança, né? Nossa, que bom. Então, tem todo esse cuidado. E lá, especificamente, eu acho que na maioria das UTIs, tem aquela que a gente chama de visita multidisciplinar. Eles não dão alta para um paciente sem o aval do fonoaudiólogo, né? Então é importante a nossa presença ali daquele ambiente que antes era praticamente um ambiente médico e do fisioterapeuta. E hoje Uhum. não, já tem terapeutas ocupacionais, os fonos, os físios, né? Cada vez mais fortes. Legal. Muito bom, né, gente? A gente pensar que tem um amplo cuidado de diversos profissionais e cada vez mais se tem falado e precisado da humanização em todos os setores. Não é verdade? E que bom, não só no atendimento particular, dentro de um consultório, que a maioria dos médicos estão se voltando para uma área mais integralista, mais humanizada, e a gente vê essa realidade chegando também nas UTIs, na medicina intensiva, né? Então, assim, é muito sensacional a gente pensar que esse cuidado humanizado, por mais tecnologia que nós temos hoje, mas que a gente consegue agrupar as duas coisas, né? Usar a tecnologia a favor, né, do nosso paciente, mas ao mesmo tempo usar toda a nossa humanização, que é o que nos diferencia, né? Exatamente. E isso dá para usar bem, ainda mais em hospital oncológico infantil. Eu Por quê? imagino. Porque você não atende só a criança, você atende uma Família. família, né? Então a criança você tem maneiras de abordar. Então eu acho que a fono é muito forte nisso, da maneira que você vai abordar essa criança, que não é só ir lá e atender. Você tem que Uhum, conquistar a confiança daquela verdade. criança, explicar qual é o seu trabalho, o benefício que ela vai ter. E a gente sabe, nós somos mães, a gente sabe que não é fácil, que tem uma criança e tem uma família. Se a Uhum. criança não está bem, a família também não está. Desestrutura tudo, né? E isso a gente não aprende em especialização nenhuma, isso é prática e é vivência, né? De você viver aquela realidade de uma criança que está acamada num ambiente que não é nada propício a desenvolvimento de fala, porque ela é Hum. furada o tempo todo,
ela tem que tomar remédio o tempo Às vezes é todo. sedada, dorme muito. Exatamente. Tem os quimioterápicos que Uhum. alguns mexem com o humor da criança. Você tem que saber o momento de abordar, o momento de intervir e o momento também de esperar. Que eu digo que elas amadurecem muito no setor de oncologia. Escutar, hoje eu não quero. Hoje eu não Uhum. quero ser atendida, hoje eu só quero ficar aqui quietinha e você Meu respeitar. Deus, já tô querendo chorar. É bem difícil. Eu acho que a fono hospitalar é desafiadora, seja É, adulto, seja é, criança, porque você ter essa visão humanizada, né, de se botar no lugar do outro, é ser empático, empático, é né? verdade. Você tem que se botar no lugar para poder entender aquela demanda que você Uhum. está E atendendo. depois eu quero saber como é que você lida psicologicamente até depois de alguns casos, hein? Não é verdade, gente? Mas eu vou apresentar melhor ainda a doutora Naone para vocês, porque eu falo sempre, amiga, é, doutora Naone, fonoaudióloga, especialista, né? Já foi preceptora, a gente viu o quanto é brilhante o teu currículo, mas eu sempre falo que te apresentar de uma outra forma faz com que esse teu currículo seja mais lindo ainda, sabe? Então, a Naone, ela é feita de profundezas, das águas da natação que tanto ama, onde coleciona medalhas e superações, ao amor incondicional pelo filho Bernardo, com quem vive uma jornada única de maternidade e aceitação. Profissional dedicada no hospital oncológico, ela transforma o trabalho em missão, unindo empatia e propósito. Sua força também habita em memórias, na saudade da irmã que partiu, no cuidado com a mãe, na ternura dos vínculos familiares, entre conquistas, fé e afetos. Naone compartilha nas redes uma narrativa de coragem, amor e humanidade, que inspira e toca profundamente quem a acompanha. Parabéns, minha amiga. Aí ela pegou no meu Até, calcanhar, né? até eu tô emocionada porque eu conheço a tua história, né? E eu sei realmente de toda a superação, de tanta dedicação que você tem. Você, desde a faculdade, foi uma das pessoas mais dedicadas que eu conheci, né? Então, assim, eu acho que quando você quer muito alguma coisa, você se dedica tanto. Gente, a Naone, na faculdade, ela era só 10. Se ela tirasse 9,8, ela ficava arrasada. E eu não tô falando em uma matéria, eu tô falando em todas as matérias. E eu É falei, gente, verdade. se permita. Ela nem se permitia a não tirar um 10 nas matérias. Então, assim, uma dedicação absurda à Sim. fonoaudiologia, ao que, com certeza, ao que você faz hoje, à sua maternidade, né, ao seu companheiro de vida, né? Então, a sua dedicação ao esporte, que a gente sabe que você já trouxe muitas medalhas para o Pará, Sim, treinando nos melhores clubes aqui de Belém. Ela é paysandu e treina no Remo, gente, trazendo medalhas pra gente. é verdade. Maravilhosa. Ela também tirava 10, tá, gente? Só 10. Mas assim, eu acho que tudo tem um propósito, sabe, na nossa vida. Eu tenho um filho autista, até comentei já aqui, e eu estava comentando que eu sentia que o meu filho ia ter alguma coisa, eu não sabia o que. Desde quando eu escolhi a fono, eu sentia se um dia eu fosse mãe, ele viria com alguma coisa, não sei explicar, assim, espiritual, é a parte espiritual aí. Uhum. Eu sou muito sensitiva em tudo que eu faço na minha vida, eu tenho, acreditem ou não, eu sinto se vai dar certo ou não, né? Então, o Bernardo veio assim para mostrar que eu sou forte, que a maioria me enxerga assim, mas na verdade eu me sentia muito frágil, né? E eu fui perdendo pessoas importantes, como a minha Uhum. irmã. Então, eu me senti muito sozinha, porque na minha cabeça era assim: eu, minha irmã, minha mãe e minha avó. Minha avó partiu, depois foi a minha irmã, um ano depois, no mesmo dia, né? Então, eu disse: bom, a minha mãe, como é que ela vai aguentar tudo isso? Então, tinha que ser forte. Uhum. Demorei a viver um luto. Então, eu acho que eu entrei na fono hospitalar muito por isso também. Eu disse: eu vou fazer por eles, por essas pessoas, né? O que eu queria que tivessem feito pela minha irmã, porque na época eu não trabalhava com fono hospitalar. Então foi muito difícil para eu entender que ela precisava de um transplante de coração, por exemplo. Se Uhum. eu tivesse conhecimento na época, eu saberia que é cuidados paliativos, né? Que era a minha irmã. Então, tudo que eu faço pelos meus pacientes, pela família deles, tem isso,
né, de me entregar. Eu me entrego no trabalho, já tive até problemas pessoais por conta disso. É difícil você separar as coisas. Uhum. Ah, não se envolva, não tem como você não se envolver com uma criança, né? Uhum. Às vezes ela só quer te escutar, ela só quer aquele momento para se alimentar com prazer, Uhum. né? Que já tem tanta dor ali. Então, eu não me permito ali, mesmo que o dia esteja muito difícil, uma rotina com meu filho que não é fácil. Eu digo que a gente mata um leão a cada dia. Eu me entrego, é isso mesmo. Tanto que eu sabia que ele viria com alguma coisa, porque eu tenho hiperfocos. Eu ainda não tive coragem de fazer uma avaliação para, né, de receber esse laudo, assim. Ainda vou fazer. Eu tenho hiperfocos na minha vida toda, eu sempre fui a diferente. Lembra como era na Uhum. faculdade? Eu sentava na mesma cadeira Na e na frente. frente era só ali. E eu sou assim até hoje. Tenho hiperfocos e tudo que eu quero eu vou atrás, realmente. Eu sou assim. Então, a fono me permitiu isso, né, de ir para as outras áreas. Amo audiologia, mas eu acho que o hospitalar eu consigo entrar mais, ajudar mais essas pessoas, de ver as respostas, né? Às vezes não, as respostas não são tão bacanas, a gente perde muita criança também, muitos pacientes. E é a parte difícil, porque eu sou mãe e quando uma mãe, isso é Uhum. muito verdade, né? Aquela frase Uhum. clichê, quando uma Como mãe a perde mãe. um filho, todas as outras também sentem aquela dor. Isso é muito É verdade. verdade. Então é o meu desafio diário. É verdade. E eu imagino. De verdade, eu me conhecendo, conhecendo o meu psicológico, é, eu não conseguiria, talvez, lidar sem me envolver e sem, de repente, levar tudo isso para mim sem conseguir lidar com aquilo, né? Eu sempre converso muito com meu marido, né? Então, tem áreas em todas as profissões da área da saúde, mas a medicina, né? O que a gente vê, que de fato todos os médicos lidam um pouquinho, principalmente os oncologistas, por exemplo, a própria doutora Amanda que esteve aqui, intensivista, né? Então eles estão ali lutando por uma vida e dando ali o seu melhor em conhecimento, né? Em profissionalismo. E você sair dali e voltar para sua rotina, né? Simplesmente assim, tipo, não é apagar, mas é tipo, vou viver a minha rotina porque eu preciso também me entregar para minha família, para esse momento, né? Eu preciso ser forte e você se desligar um pouquinho do que aconteceu, daquilo que mexeu com você, até porque nós somos empáticos, somos seres humanos, a gente se envolve, somos mães. É muita coisa para lidar. É, eu faço acompanhamento, né, com Tem, psicólogo tem, também. tem. Eu É, tenho que fazer, e aí que tem entra o que fazer. esporte também na minha vida. Perfeito. O esporte é que faz ali, eu não tenho Te desligar um problemas, é o meu pouquinho. mundo, que eu digo que é o momento, é só meu ali. Não tem Uhum, marido, não tem filho, é um uhum. momento meu, único. E apesar de ser paysandu, eu amo nadar pelo Clube do Remo, né? Que Aham. ali eles levam muito a sério o É muito esporte, forte, né? muito forte. Eu tenho muito suporte, seja não só no esporte mesmo, emocional, eles sabem da minha rotina. Tanto Uhum. que tem muitos pacientes que são remistas, aí eu peço para o Leão Malino, né, ir lá, Hum. e tem a Neiva lá, que é diretora de sede, ela sempre cede. Então, é difícil separar. No início, eu chorava muito em casa, eu não vou conseguir. Eu ensaiava ir para o RH para pedir De pedir. demissão, mas ao mesmo tempo alguma coisa me prendia naquele mundo ali. Eu disse, não, se eu entrei aqui, poxa, era uma vaga, sabe? Eu passei, então tem algum propósito para estar aqui. Porque Uhum. tinham fonos ali excelentes, até residentes meus, né? Sim. Então, eu acho que eu ainda tenho. Se eu não sair é porque eu ainda tenho uma missão ali naquele hospital. Uma missão e um propósito, é verdade, Isso. minha amiga. E é tão bonito, sabe, Naoni, te ver tão dedicada, tão empática e de falar assim: eu estou aqui para dar o meu melhor e fazer com que o meu paciente, nessa situação em que se encontra, também se sinta o melhor possível dentro desse quadro, né? Então, você levar realmente mais humanização, um abraço, uma orelha para escutar, né? E melhorar o dia dele, seja isso daqui, nossa senhora, é gratidão que não cabe nem no coração. Nossa, É lindo. e lá eu sou a tia Naná, né? É Lá eu sou lindo. conhecida, a diretora do hospital é a tia Naná. Foi um apelido que eu ganhei lá, né? Porque o nome é diferente na ONI. Então Uhum. começaram tia Naná, tia Naná. Naná.
E eu tenho um contato muito forte com as famílias, porque eu não consigo separar eles dos pais. Eu não gosto desse termo de pais difíceis. Eu não Uhum. gosto disso porque eu acho que se nosso filho não está bem, a gente não está também. Então, como ficar bem e ser agradável Então, se meu filho está passando por uma quimioterapia, um tratamento muito difícil, prolongado, porque é difícil também você conversar com eles. Eles pensam que faz a quimio e vai embora, e não é bem uhum. assim. Tem todo um acompanhamento, são químios que têm doses mais altas, doses mais baixas, que às vezes o paciente entra sem nenhum problema de fala, voz, deglutição, e de repente, por conta de uma quimioterapia, ele começa a apresentar todas Perda de essas audição. dificuldades. É aí Uhum. que a gente entra. Eu acho que a fono no hospital, ela possibilita a esse paciente ter uma rotina funcional mais prazerosa. Por quê? Porque às vezes ele não consegue comer uma carne, mas a gente vai, desfia essa carne, vai lá com a nutrição, vamos desfiar, ou então bater, ou então, criança gosta de comida simples, é arroz, feijão, uma carninha, sem muito tempero, tudo isso. Então, entra nesse patamar, né, que lá no hospital, graças a Deus, a equipe multi muito unida. Que Então, bom. ninguém toma Todo decisão mundo se sozinho. conversa, Não. né? É. Tem que ter avaliação da fono, da Nutri. Então, é uma conversa para a gente chegar no Um paciente, consenso, num né? consenso Do que é para o melhor. bem do Uhum. paciente. Maravilhoso. E que bom saber disso, né? E o hospital é o Otávio Leite. Otávio Lobo. Otávio Lobo. Pronto. Onde fica? Fica ali na 14 de abril, entre Gentil e a Governador. Pronto. Governador? Não, Magalhães Barata, E é um hospital do SUS. do SUS. Que perfeito. Tá bom. E saber que tem tudo isso lá. É um E hospital todo esse humanizado, cuidado com né? todo. Teve Pois todo é. o cuidado. Então, implantar o serviço de fono, para mim, é o orgulho que eu vou levar a minha vida toda, né? Foi Uhum. junto com a Glória também, né? A Glória Otti. Então, nós montamos o serviço juntas ali e a gente teve que adaptar protocolos, porque a gente descobriu que não tinha específico para o público infanto-juvenil. Uhum. Então, como nós fizemos? Pegamos com base dos adultos, né? Só mesmo um rascunho e fomos adaptando para a realidade do hospital. Já estamos na quinta versão, Olha só. porque você vai vendo muitas coisas. Eu também não Sim. sabia na época que quimioterapia poderia provocar uma disfagia, alteração de voz, de fala, Audição. audição. Então, audição até que eu sabia, É, porque tem a já parte da vem da tua área, audiologia, isso. né? Então, por isso que eu digo, é um generalista, você tem que saber um pouquinho de cada coisa, porque as crianças que internam lá, de 0 a 19 anos, né? Uhum. Então, muitas já começam a apresentar alterações de fala, atrasos de fala. Aí começa o desespero dos pais. É aí que a gente também tem que mostrar para eles que o ambiente ali não é propício para o desenvolvimento de fala. A criança não quer falar. Ela sente dor o tempo todo, dependendo do tumor. Ela nem pode falar, dependendo da área do tumor. Porque, assim, nós temos muitos. A leucemia ainda é o carro-chefe. Porém, os tumores cerebrais estão assim surgindo de uma É forma mesmo. absurda. Então, afeta tudo. E um dado que a gente tem, a fono ajuda muito, é em relação à voz, que é o primeiro dado que a gente percebe de tumores cerebrais, às vezes você nem sabe ainda, porque ela pode ter uma leucemia e depois ter comprometimento no sistema nervoso central. Uhum. Primeiro dado que a gente tem em relação à voz. Começa a mudar padrão vocal, ou ela fica com uma voz astênica, ou ela fica com uma voz molhada, com padrão molhado, que está fazendo estase, salivar. E assim a gente ajuda a equipe médica, né, no diagnóstico mesmo e no prognóstico desse paciente, que muitas vezes não é bom, né, mas a gente pode viabilizar que ele tenha uma rotina mais prazerosa e confortável. Muito bom, Naná. Tia Naná, né, gente? É, já tenho aqui milhões de perguntas, mas antes até de te fazer, olha só, a pergunta: qual é o papel do fonoaudiólogo no ambiente hospitalar, especialmente em unidade de terapia intensiva? Vai ser até um resuminho do que você já até contou, né, agora. É, mas eu vou agradecer a 2 patrocinadores, né, que acreditam no nosso projeto, porque assim, um dos nossos maiores orgulhos, de fato, é ter criado realmente o podcast, que já era algo, uma ideia, né, do Cauê, e aí ele falava bastante,
né? Para mim, eu acho que a gente deve fazer um podcast. E, inicialmente, a gente pensou em fazer algo voltado para áudio, né, Sim. com os nossos médicos, parceiros, otorrinolaringologistas, com a fonoaudiologia na área da reabilitação auditiva, na área do diagnóstico audiológico, né, o que era muito da nossa expertise. Só que o que a gente viu, né, de necessidade de se falar de diversas áreas, mas principalmente da nossa, para gerar mais conhecimento, de desenvolvimento infantil em diversas áreas. A gente já trouxe diversos profissionais. Então, compartilhar expertises, compartilhar conhecimento é algo tão prazeroso para a gente, sabe? De trazer profissionais como você aqui para compartilhar esse conhecimento com a gente, essa experiência, esse dia a dia de uma área que às vezes é pouco conhecida, né? Então, é muito importante e prazeroso demais pra gente. Então, a gente não pode deixar de não, né, de agradecer a quem acredita nesse projeto, Sim. como, claro, a Clínica Sim. Audionorte Saúde, que já inaugurou a sua filial, né? Então, hoje ela já está em 2 unidades, a matriz fica ali no Marizal, na Dom Romualdo de Seixas, no edifício Evolution, e lá nós temos desde terapia, diagnóstico audiológico, reabilitação auditiva, otorrinolaringologia, fonoaudiologia em algumas especialidades. Então é muito legal de ver esse crescimento e a necessidade de abrir uma nova unidade, junto ali em parceria com uma clínica sensacional, que é a Rede Mais Saúde, que de fato assim, ela veio para mostrar um lado humanizado para quem não tem plano de saúde, né? Uma rede que está gigante hoje numa clínica popular, com todas as especialidades que você pensar já tem lá dentro a preço popular. Então isso ajuda muitas famílias e que bom fazer parte de um projeto como esse, que a gente vê que está crescendo demais e fazendo um atendimento diferenciado. Porque não é só o cuidado com o ambiente para oferecer conforto, dedicação, né, um carinho para esse paciente, para que ele se sinta bem aonde está sendo atendido, mas com especialistas de fato ali, profissionais incríveis em suas áreas, em diversas áreas, para atender esse paciente, não só numa tabela de valores diferenciadas, mas com todo o amor e dedicação também de qualquer outro consultório particular. Então é muito legal fazer parte desse tipo de projeto e a Clínica Audionorte está lá na Padre Eutico, como eu comecei, né, falando na nossa segunda unidade, e lá nós temos os aparelhos auditivos, né, a reabilitação, e temos todo o diagnóstico audiológico também. Então, Clínica Audionorte, que você continue crescendo, com toda essa humanização, com toda essa dedicação, que eu sei que toda a equipe tem, e é o que me deixa tranquilinha, com o coração quentinho, de fazer parte dessa equipe também. Muito obrigada. Clínica Poligastroendoscopia Avançada é a próxima que a gente sempre está aqui agradecendo, porque é outra clínica que é fora dos padrões. Fora dos padrões, não só no ambiente físico que eles têm para oferecer para os seus pacientes. Gente, é espetacular o conforto que essa clínica te oferece e a segurança também em todos os procedimentos que tem nela. Então, desde os exames, endoscopia, colonoscopia, né, com os melhores especialistas da área em Belém, a gente sabe já, com o anestesista ali de plantão para deixar esse procedimento mais seguro possível e humanizado também. Além disso, tem a tomografia computadorizada, tem exames de ultrassom, tem parceria com o laboratório, que é o Laboratório Amaral Costa, que já está lá dentro também. Então, em um só lugar, você também tem diversas especialidades, aceitando plano de saúde também, vários planos de saúde, não só a Unimed, que a gente sabe que a Unimed tem uma rede credenciada maior em nossa cidade, mas lá aceita Bradesco, aceita Cassi, aceita e a IASEP estava quase, hein, gente? Quem sabe volta a atender também o IASEP lá, mas tem diversos outros planos de saúde, né, para atender em várias especialidades lá na Poligastro. E tem 2 unidades também, na Almirante Barroso e tem na Augusto Montenegro lá no Parque Office. Então, Poligastro, parabéns por essa estrutura, por esse trabalho humanizado também e por tantas especialidades e esse crescimento absurdo que vocês estão e que cada vez mais vocês cresçam e se transformem mesmo nesse hospital dia, nesse hospital, porque clínica de referência vocês já são. Então, parabéns e obrigada por acreditar aqui no nosso projeto junto com a gente aqui do nosso Pode Escutar.
Então vamos lá, Tia Naná. Fala um pouquinho mais pra gente exatamente do papel do fonoaudiólogo dentro, né, da fonoaudiologia em unidade de terapia intensiva. Na verdade, a gente atua com prevenção, avaliação e reabilitação do paciente internado, tentando minimizar e reduzir as complicações hospitalares, como, por exemplo, as pneumonias broncoaspirativas, além de restabelecer a comunicação e a alimentação por via oral. Maravilha. E os principais desafios enfrentados que você julga, né, pelo fonoaudiólogo para atuar com os pacientes em fase terminal? Principal desafio, eu digo, isso vocês não vão encontrar em livro nenhum, é vivência mesmo, é separar a emoção da razão. Por quê? Se for pelo emocional, você vai querer fazer tudo o que ele pede, sendo que nem sempre É viável. é viável. Por exemplo, eles sentem muita sede, porque geralmente eles ficam com máscara de Venturi, então resseca muito a mucosa. E eles sentem muita sede. Mas se o paciente tiver muito dispneico, tiver com a saturação caindo, taquicárdico, então não tem como. Mas existem as estratégias terapêuticas. Aí entra a equipe multidisciplinar mesmo. Eu trabalho muito com a equipe da fisioterapia e terapia ocupacional. A terapia ocupacional me ajuda ali a posturar o paciente, né? A fisioterapia é a parte respiratória. E eu entro com a parte também respiratória e da deglutição. Então, o que a gente faz lá? Na minha realidade, eu peço para a nutrição fazer uns chopinhos, sabe? É só com água ou com frutas. Tá. Geralmente, eles só querem um gelinho mesmo. Aí eu dou para ele ali o conforto. A gente diz que é uma alimentação para conforto. Não é para nutrir, não é para nada disso. É o conforto do paciente. Então, é difícil eles quererem comida em fase terminal mesmo, porque o próprio organismo já limpando. Então, geralmente eles não sentem fome, mas sede, eles sentem muita sede. Mas já tivemos casos que quiseram também comer um pedacinho de bolo. Então, isso a equipe tem que estar ali, melhorou um pouquinho. Às vezes é um pedacinho de bolo mesmo, é só isso que eles querem. Só para provar. Gerar aquela memória afetiva para ele. Exatamente. Então, não, tia, eu quero. E nisso a equipe é muito unida. E a gente vai atrás. Um queria pedir pelo iFood. Esse foi um caso assim que eu fiquei, não, eu quero, mas eu quero pedir pelo iFood. Aí nós fizemos todo um esquema. Aí demos o celular para ele, ele pediu. Aí nós fizemos lá na cozinha do hospital o que ele pediu pelo iFood. Então é aí que a gente entra. Então isso é um desafio muito grande. Porque imagina você falar para uma mãe que ele não tem condições de comer, que ele não pode beber água. Então é muito difícil. E tem a fase que elas não querem, tem a fase de negação mesmo, que o filho está partindo. E eles, muitas vezes, o sofrimento é tão grande que eles pedem para partir. Mãe, deixa eu ir, eu vou ficar bem. Não tô aguentando, gente. São crianças muito pequenininhas que pedem para partir mesmo. E a gente está ali do lado. E no início, para mim, era muito difícil, né? Mãe, eu quero ir, eu vou ficar bem. Cuida do meu irmão, cuida do meu pai. E quando eles estão partindo, a gente permite que a família fique junto ali com ele, é um momento deles, né? Até alguns não gostam de ser sedados, os adolescentes. Eles querem ter aquele momento, né, da despedida. Agora, quando a dor é muito grande, eles pedem para ser sedados também, e é o momento que a gente pede para a família se despedir. Eu digo que é um momento crítico, assim, que eu não gostaria de estar ali, ninguém gostaria, que a gente se emociona. Mas eu não tô aguentando aqui. Não tem como. Imagina eu trabalhar nessa A gente área, fica ali do ladinho, aí deixa sozinho um momento, que é o momento de despedida. É difícil você falar para uma mãe, aproveita esse momento, porque a partir do momento que sedar, ele já não vai mais estar ali. Então, é um momento que reúne a família, é um momento de despedida mesmo, que eles esperem para ver o melhor amigo, a mãe, o pai, a namorada, já teve o noivo, já teve casamento dentro do hospital de 2 pacientes em cuidados paliativos. E eles casaram, foi só para casar mesmo. E o menino partiu logo uns 2, 3 dias depois. Né? Então, é uma realidade muito difícil. Né? Ainda mais com adulto, não é que a gente não tem a parte da sensibilidade, mas é o processo natural, digamos assim. E uma criança partir antes dos pais não é o processo natural. Então, acho que é por isso que nos abala muito e a maturidade que eles têm. Muitos, na época de Natal, vão fazer doações.
Aí, o que você quer ser quando crescer? Aí eles respondem, eu não vou crescer, eu não vou chegar. Então é muito difícil. Você é difícil. Tem condições. Então tudo isso eu digo assim que é por isso que eu digo que eu me dou, porque quando eu saio de lá, Ainda bem que tem você. E toda essa equipe que se doa e que consegue, entendeu? mas a Trabalhar. gente fica assim lá, quando a gente está ali, é desse mesmo jeito. A gente sai e vai para um cantinho e chora. Porque tem uns que são muito apegados com a equipe Sim. e eles são tão gratos, os pais, que ainda têm força para agradecer a gente, sabe? Poxa, Amigo, gente, pega muito um obrigada. cafezinho pra mim, por favor. Então, é uma rotina muito difícil que eu digo. Eu digo, se não fosse o esporte na minha vida, talvez eu não estivesse mais nessa área. É, Que é uma área que muitos não aguentam realmente, que é sim. muito pesada, a carga Eu imagino. emocional, E assim, espiritual. se eu já te admirava antes, você não tá entendendo o nível de admiração que eu tô agora por ti, entendeu? Porque de saber que tem pessoas como você que se doam para conseguir realmente lidar com situações como essa, tão difíceis, mas que Muito. você tá ali, entendeu? Se doando, pegando na mão, literalmente, da família, do paciente. É de uma grandeza de alma absurda, assim, sabe? Então, se eu já te admirava mesmo como pessoa, como profissional, sei lá, agora eu posso colocar fã de carteirinha e pedir autógrafo e foto e, sabe, e morar no meu coração mesmo, assim. Parabéns, né? É o que Parabéns. todo dia assim, eu só peço a Deus assim força e Força. saúde Isso. para poder estar ali trabalhando Eu, com isso. Como eu falei, a minha irmã, ela teve isso também. Eu não entendia na época porque na verdade eu acho que o nosso cérebro quando você tem uma informação que a gente fala para aquele pai que cuidados paliativos sim. se colocar no lugar deles. Só que, ao mesmo tempo, a gente tenta desmistificar cuidados paliativos com morte. Uhum. Porque nós temos casos no hospital de cuidados paliativos que o hospital vai fazer 10 anos. A criança está Ai, aí, 10 olha, anos. pois é. Então, a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai partir um Não dia, sabe quando, né? né? Uhum. E tem diferenças os cuidados paliativos em fase terminal e os Uhum. cuidados paliativos que Durante aquele tratamento, exatamente né? estão funcionais. Perfeito. Estão falando, estão comendo, estão ali. É porque assim não tem proposta curativa. É Uhum. isso que a gente tenta explicar para eles. Mas meu filho vai morrer? Ele não vai ser curado. Vai morrer? Eu vou morrer. Você vai Uhum. morrer. A gente não sabe quando. Não Certo. tem como. Tem os estágios mais avançados? Tem. Que aí os adolescentes que perguntam mesmo, eles gostam de saber a verdade. Tanto que, por isso que tem a psicologia do lado. Eles querem saber a verdade. Não, quando? Como é Nossa, eu que eu imagino o tô? quanto a psicologia também é Muito primordial, acionada. né? Muito. Então a gente está ali mesmo para dar aquele suporte. Mas eu digo assim, quem sofre também são os pais, os parentes, os irmãos. Ainda mais quando tem irmãozinho, que tem a Uhum. mãe, também tem casos que tem a mãe que tem mais um filho para tentar salvar o outro filho, Uhum. né? Que são aqueles casos da medula, né? Que é bem real. Temos casos também, né? De crianças que estão aí, a medula pegou, né? Pegou a medulinha, que tem aquela Uhum. plaquinha, e que estão aí vivendo, né? Funcionais, se alimentando, Que falando, bom. estão bem. Naoni, eu imagino a grandeza espiritual e do ser que hoje você é. Por vivenciar tudo isso, eu não tenho dúvida de que você enxerga a vida de uma forma diferente hoje em dia. Isso transformou a tua maternidade também? Porque é diferente. Eu sei que é difícil, é matar um leão por dia, mas é como se você olhasse e falasse assim: não, não tem um problema nenhum, vamos lá, né? Sabe assim, de te trazer uma outra consciência sobre o teu dia a dia com o Bernardo. E falando Bernardo, eu que fico emocionada. É isso mesmo, é porque eu só quero ver ele. Quando eu perco uma criança lá que a gente perde, eu só quero ver o meu filho. Vem ele na minha cabeça o tempo todo. A maioria de leucemias que entram são da faixa etária dele. E já teve paciente parecido com ele, Oh, meu Deus. que foi muito difícil para mim atender a criança. A mãe percebia que eu ficava muito emocionada, né? Aí eu tentei até trocar com uma colega, mas tem a questão do vínculo profissional também lá.
porque a gente tem andares de referência no hospital. Tem mais uma fono comigo, mas, por exemplo, tanto com ela quanto comigo, se o pai preferir o atendimento daquela fono, vai ser aquela fono que vai atender. Uhum. Então, eles gostavam muito do meu atendimento, então eu tive que fazer uma terapia muito ali, trabalhar isso na minha cabeça, que eu tinha que atender, né? Mas a aparência do garotinho era muito meu filho. Então, quando eu vi aquele garoto entubado, para mim foi um choque, né? Que nem eu esperava a minha reação e eu não conseguia falar no leito. Aí eu pedi licença, né? Fui Uhum. respirar, ela percebeu. Aí eu fui explicar para ela que ele era parecido ao meu filho. Então, esse foi desafiador esse caso para mim. Hoje a criança tá bem, Ai, que né? bom, Tá que bem. É um bom, tumor cerebral, mas ele tá bem, que bom. né? Passou, mas foi assim uma fonoterapia bem trabalhosa. Que eu digo que ele passou por todo o processo, teve que ser traqueostomizado, que não conseguia, sabe, estubar ele. Uhum. Então foi traqueostomizado, conseguimos reabilitar, e sabe que às vezes é um trabalho de formiguinha Pra gente mesmo. conseguir ver os resultados, né? Isso, Colher esses resultados. exatamente. Então foi bem desafiador para Eu mim. imagino. Oi, minha amiga. Chegou ali, ó. É outro caso que eu vou chorar também. Aqui eu já tô chorando. Hoje vai ser um dia, ó, porque Dia das Mães tá chegando, né, gente? Então a gente tá assim muito emotiva, né? Mas eu imagino a grandeza do teu coração, da forma como tu enxergas a vida hoje, sabe? Trabalhando dessa forma, vendo tantas coisas que outros problemas, né? Eles são minimizados ali, sabe? Da forma como você enxerga e da forma como você enfrenta, inclusive, esses problemas também. É, na verdade, me ajudou a enfrentar muita coisa na minha vida, né? Até enxergar a partida da minha irmã, né? Com aceitar mais. Uhum, Que eu demorei a aceitar a partida dela, da minha avó, que eram pessoas assim, eu né? sei. Então, quando eu vejo meu filho com autismo ali, mas ao mesmo tempo eu queria ele daquele jeitinho, eu tava até Ele tá conversando aqui. saudável, ele tá. A única falta é a fala, né? Que eu disse, oh Uhum. meu Deus, que ironia do destino. Mas ele se comunica comigo, a gente sabe que não é só verbal, ele se comunica Aham. com gestual, com um abraço, com um beijo. Quando eu vejo E aquelas ele é muito crianças. carinhoso, né? Muito, muito, muito. É. E ele é o xodozinho da turma dele. É, ele é o O Bernardo não bebezinho. pode chegar que as meninas vão em cima dele e abraça, e É, abraça, e abraça. Eu falei, meu Deus, coitado do menino, tá eu sou sufocado. muito grata, assim, a essa. Porque até elas falaram que não é comum acontecer da turma acolher tanto, né, uma criança como eles acolheram meu filho. Então, eu agradeço muito aos pais, porque eu acho que isso é um reflexo dos pais É, também, de é. conversar que ele é diferente, que elas Uhum. enxergam ele como o bebezinho da É. sala. Então, eu vejo, é uma batalha, mas eu agradeço tanto a Deus por ter tido a oportunidade de ter ele, que eu pensei que eu não pudesse ter filhos. Uhum. Então, eu engravidei na pandemia, fiquei super surpresa, quase 40 anos, 39 anos. Assim, meu Deus, estou grávida. Né? Que eu nunca vou esquecer desse dia, meu Deus, e agora, né? E eu com vergonha de falar para minha mãe que estava grávida com 39 anos. Para ver a cabeça, né? Eu disse, eu tô grávida. Então, Ah, para mim, o Bernardo, ele é uma dádiva divina na minha vida, que eu agradeço cada jeitinho dele, ele é engraçado demais, que eu digo. Eu sei que tem uma luta grande, que eu disse, até comentei aqui, que o sofrimento dos pais atípicos, né, não é por eles serem autistas, têm um TDAH, é pelo bullying, que pelo medo, pelo né? medo. Como vai ser. Exatamente, porque você nota os olhares diferentes, porque eles são diferentes, né? Mas ao mesmo tempo eu me identifico muito, porque eu sempre fui diferente, né? Em Uhum. turma, na Tu tiveste faculdade. atraso de fala? Tua mãe te Tive, conta isso? tive. Ó, Eu só falei com 4 anos, eu ó lá. empilhava. Eu lembro disso, quando a Uhum. gente estudou desenvolvimento infantil, Sim. eu ficava envergonhada, porque batia tudo, eu só conversava com objetos quando eu comecei a falar. Eu lembro quando eu falava só a tica-tica, era a palavra que eu falava, Uhum. mas com entonação. É como o Bernardo fala hoje. Ele fala umas coisas com entonação. Algumas palavras em inglês, porque o colégio é Uhum. bilíngue, mas ele fala com entonação, como se ele estivesse conversando comigo, só que é uma palavra que não existe. Entendi. Entendeu? Ele já tem intenção comunicativa. Porque a minha preocupação Ótimo. toda, a gente se preocupa muito com o cognitivo da criança, É. né? Então, o cognitivo tá ok, ele entende, ele sabe quando tá errado. Então, essa é a minha rotina hospitalar, com oncologia, cuidados paliativos, me ajudou a encarar, assim, todos os setores da minha vida com mais leveza.
Eu tenho certeza disso. Assim, pensando na fonoaudiologia, como é que ela faz essa avaliação da disfagia? É no leito? Você vai lá e aí tem protocolos a seguir também? Nós temos protocolos, nós temos Primeiro a gente começa com uma triagem. Uhum, Todos os pacientes que entram no hospital, nós somos obrigados a avaliar. Por quê? Porque a gente faz uma triagem e avaliar se ele precisa realmente do atendimento fonoaudiológico naquele momento, porque tem uns que só vão internar para quimioterapia, estão ok. uhum, Talvez lá na frente eles precisem, mas nem todos precisam. No entanto, os tumores cerebrais, por exemplo, vou usar eles como exemplo. Eles já entram com comprometimento de de fala, fala. de voz, deglutição, cognitivos também, Uhum, tem regressão de habilidades. Então, tudo isso a gente já sinaliza para a equipe. Aí depois a gente entra com os protocolos. O nosso protocolo mesmo forte lá é o de broncoaspiração, né? Que a gente fica monitorando os pacientes com risco e os que não têm risco, que broncoaspiraram ou não naquele mês. Então, um uhum, protocolo bem efetivo, tanto que o nome é protocolo de efetividade tá. de broncoaspiração. Entendi. E quando você vê, por exemplo, que o paciente ele precisa de terapia de voz, ou precisa de terapia de fala, ou porque regrediu em alguma coisa, é você que faz também esse trabalho lá? Na verdade, a gente faz um trabalho inicial, mas é Tá. mais de informação. O de voz dá para fazer, o de fala já não dá. De Uhum. linguagem, a gente não tem tempo para isso. No entanto, o hospital abriu um ambulatório para a gente, né? Um Legal. dia de ambulatório. Mas, no entanto, a gente prefere fazer os encaminhamentos para os Para centros que os pais sejam, especializados. eles são orientados, olha, ele precisa dessa terapia, aqui não dispõe dessa terapia, e aí ele vai procurar, vai ser informado Exatamente. a procurar fora. Exatamente. E É aí o que dá igual para fazer dentro da tua área lá, você trabalha. Então, com voz, com a trabalhando. disfagia, com Isso, motricidade. motricidade, tudo eu faço por lá, a gente faz por lá. Aí, se não, ó, a parte auditiva já não é lá. Aí a gente já faz os encaminhamentos, porque acontece também Uhum. que alguns quimioterápicos, né, são ototóxicos, aí a gente já faz esse monitoramento. Entendi. E exame audiológico faz lá? Não Não faz, faz. Mas não. você encaminha esse paciente para fazer essa Aí triagem. os médicos vão encaminhando Vão para os encaminhando. centros Ó, tô com especializados. suspeita de que ele tá perdendo a audição, e aí você Isso. já encaminha. Exatamente. Aí a gente percebe muito ali no setor da quimioterapia mesmo. Aí eu já sinalizo para eles, aí já faz a intervenção precoce. Perfeito. E sobre os cuidados paliativos pediátricos e adultos, né? Tanto nessa avaliação, nesse protocolo de atendimento, é diferente? Na verdade, o objetivo é igual, que é Uhum, qualidade de vida, todos dois. No entanto, o foco é que difere. Da criança é mais a interação social e a uhum. alimentação segura. Já no adulto, é basicamente a necessidade da deglutição efetiva, do cognitivo e da comunicação. Tá. Porque como a gente vai viabilizar para ele fazer os pedidos dele? Às vezes ele não tem força para falar. Aí que Uhum. entra as pranchas, os quadros de comunicação Entendi. Ou para ele alternativa. escrever, ou para digitar, né? Exatamente. Aí a gente utiliza os Vocês têm recursos, todos esses materiais todos lá. os materiais lá. Aí a gente também orienta os acompanhantes, como se comunicar com eles, porque eles se aborrecem, né? Não estão Uhum, entendendo aí. Quer dizer, uhum. para minimizar esse estresse do ambiente também e viabilizar a comunicação, a gente entra com esses recursos. Perfeito. Assim, você falou que essa comunicação da equipe é tão importante, né? Essa equipe multidisciplinar. Então, é tão importante você falar que existe uma humanização e uma integração dessa equipe, que cada um faz o seu papel, mas de uma forma até em conjunto, né? Sem esquecer da necessidade do outro profissional. Então, não dar alta ou não mudar algum protocolo sem realmente ter o outro profissional ali junto, né? Então, falando dessa equipe, quais são os profissionais que você trabalha hoje lá? Hoje nós temos os terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, nós temos os pedagogos, né? Os Olha psicopedagogos, nós só! temos uma escola lá dentro do hospital, né? Que quando eles querem estudar e têm condições para isso, aí nós Meu encaminhamos Deus, gente, eles vocês para a têm escola. noção disso? Olha tudo que a gente tem dentro de um hospital para que essa criança continue se desenvolvendo,
para que essa criança continue aprendendo, Isso. né? E tendo mais qualidade de vida, mesmo naquele ambiente tão, né? Enfim, que traz, né, uma sensação às vezes ruim, né? Mas que Sim. ele está ali sendo trabalhado com tanto carinho, com tantos profissionais envolvidos. É, porque nós temos lá também o serviço de humanização, que são os brinquedistas. Nós temos brinquedotecas em cada andar. Então, isso é um momento ali de lazer também para as crianças, para desestressar. Tem para os adolescentes, eles gostam muito de assistir filmes, ler livros, né? Que estão naquela fase de descobertas, né? E Uhum. tem a interação entre eles. Então, essa parte da humanização é muito forte lá. Tanto que eles são treinados o tempo todo, né, para a realidade. Tanto que a gente está tendo treinamento para os autistas, que está aparecendo muita criança autista lá. Então, Imagino. para atender esse público tão específico. Maravilha. E, Naone, tem algum caso marcante que você gostaria de trazer aqui e compartilhar com a gente? Eu tenho vários, assim, mas um que eu acho que o nosso papel de fono, eu vou puxar para o E, nosso lado, assim, a sardinha para a gente. Foi um adolescente, nossa, eu não gosto de procurar não me emocionar. Ele pediu para não ser sedado, ele sentia fome, ele sentia sede, ele pedia para eu não sair do lado dele, a gente tinha um vínculo bem legal. Então ele pediu para se despedir dos melhores amigos e dos pais, né? E eu ali do lado dele, ele pedia água o tempo todo e eu com meu chopinho ali do lado, né, para ele ficar e ele agradecia. Ele agradeceu a mim, né? Ele tinha, eu digo que era um menino de outro mundo assim. E se despediu da mãe dele, agradeceu tudo que ela fez por ele, que ele foi uma pessoa muito feliz, né? Ali, que ele conseguiu vivenciar as coisas que ele queria, que ele estava partindo, mas que ele era muito grato a tudo. Chamou a equipe toda, se despediu da gente. E ele foi partindo de uma forma assim, ele foi até o limite dele, né? Que eu digo, eu ali do lado dele, e me marcou porque ele não soltou a minha mão. Eu fiquei ali do lado dele, alimentando, e eu me acabando de chorar também, uhum, porque foi muito forte. E eu atendi ele porque ele entrou criança e falei isso adolescente. Então, para mim, foi muito marcante. E eu tinha acabado de voltar de férias. E quando eu encontrei ele naquele estado, para mim foi um baque, né, muito grande. E ele, eu pensei que eu não ia te ver mais. Eu não sabia que o câncer tinha avançado tanto. Que o dele era uma leucemia, mas foi para o sistema nervoso central. Aí foi para os pulmões, se espalhou. Então, esse processo de despedida dele, para mim, foi muito forte. E ele olhou nos meus olhos e falou: muito obrigada. Muito obrigada por tudo que você fez. E eu não conseguia falar nada. Eu só chorava. Então, para mim foi um caso assim, eu lembro dele até hoje, a da mãe dele. Eu tenho contato com a mãe, os pais ficam muito gratos e a gente acaba fazendo uma amizade. Então a gente acolhe, e tem o grupo de luto também do hospital, que uhum. é onde elas são acolhidas. E essas mães, elas não ficam desamparadas. A gente tem a Feira do Empreendedor, que é um espaço que o hospital abre para elas ganharem um dinheirinho, mesmo se o filho já tiver partido. Então é um contato que eu tenho e esse paciente ele deixou várias pulseiras para mim. Todo dia ele me dava uma pulseira, que era uma Que legal, atividade que né? ele fazia e ele fazia uma pulseira e eu guardo até hoje, eu levo para minhas competições. Tem crianças que dão tia, que eles sabem que eu pratico Aham. esporte. Tia, leva essa pulseira. Vai te dar Vai te sorte. dar sorte. E eu sempre viajo com uma pulseirinha que eles me dão e um carrinho do meu filho. Que eu sempre gosto de ter alguma coisa do Bernardo comigo, né? Então, eu acho que esse caso, para mim, foi fantástico. Ele se despediu de todo mundo e depois ele pediu para ser sedado, para ele partir. Mas ele só fez isso, só pediu mesmo quando ele conseguiu se despedir da equipe, dos pais. E eu achei tão Agradecer todo maduro, mundo que ele todo queria, mundo. né? Um menino assim que eu digo fora de série. É. É que cada um tem o seu propósito aqui, né? É que na nossa cabeça a gente vive como se esse dia da nossa morte estivesse muito longe, né? Porque, enfim, quando os meus filhos me perguntam, falam assim, mamãe, você não vai morrer, né? Aí eu falo, mamãe, vai. Primeiro que vocês, se Deus quiser. E só com 100 anos, né? É a minha resposta para eles, sabe? Só com 100 anos. A mamãe só vai com 100 anos. E aí, quando eles escutam que alguém partiu, eles sempre me perguntam, já tinha 100 anos, mamãe?
E aí, às vezes, eu falo, filha, porque às vezes no percurso, antes dos 100 anos, tem alguma coisinha que o Papai do Céu olhou e falou assim: olha, eu vou precisar de você agora. E aí virou uma estrelinha. Então, principalmente o meu mais velho, né, já tá entendendo muito essa questão do medo de não ter o outro, o medo de repente, perder os pais, de repente, perder alguém que ama, né? Então ele já está entendendo um pouquinho mais em relação a isso. E aí, de vez em quando, ele me faz umas perguntas que eu já tenho um nó na garganta aqui só para tentar responder, sabe? Aquela situação. Mas é isso. Queria realmente te falar que eu tô emocionadíssima em saber que a fonoaudiologia ela tem um lugar incrível da, dentro da expertise do nosso curso, um lugar incrível de trabalho como a fonoaudiologia hospitalar. E muitas pessoas não têm ideia do que, de fato, um fonoaudiólogo também pode fazer dentro da medicina intensiva, dentro dos cuidados paliativos. E hoje, você viu que a gente nem seguiu o roteiro aqui, porque eu acho que esse nosso bate-papo foi incrível demais, para que todo mundo entenda como é esse trabalho, o diferencial desse trabalho. Porque, como eu falei, como eu já te admirava, eu estou te admirando trilhões de vezes agora. E rezando para que você tenha força, para que você tenha coragem, para que você cada vez mais se capacite, cada vez mais da tua forma humanizada e dedicada, que você continue levando esse teu profissionalismo, mas essa tua humanização, esse teu segurar de mão para tantas famílias. E aí hoje eu estou aqui agradecendo também, e que sorte dessas famílias te terem nesse hospital, né, de referência, né, que para mim já é de referência, o Otávio Sim, Lobo, é, nesse atendimento. tá atendendo já gente até do Nordeste, né? Tá atendendo um público muito grande. Eu digo que eu que ganho com eles também, porque eu acho que não tem salário nenhum que pague o Não, retorno que eles me dão, sabe? verdade. E são umas palavras assim que Eu eu guardo, não imagino. vou falar aqui porque eu não ia aguentar, que eu recebo todos os dias ali, que eu digo, nossa, nem sei se eu mereço tudo isso, sabe? É um carinho tão grande que eles têm, e às vezes é uma criança que vem e te dá um abraço, e tu tá um dia tão ruim, mas te dá um abraço, poxa, tio, eu só queria te ver, aí Ah, fica meu alegre quando você Deus. aparece, eu digo, gente, isso não tem valor isso, então Uhum. eu digo que eu ganho o meu dia, né? Quando eu vejo uma criança, aquele sorriso, né? É a Uhum. tia Naná, que eles já sabem que eu vou no meu toque-toque, eles já sabem quando eu tô chegando. Mamãe, é a tia Naná. Então eu já vou ali. É difícil, mas também é gratificante. Eu ganho muito com Que eles. máximo. E ó, fiquei tão envolvida aqui, gente, porque nem eu esperava, tá? Nem eu esperava que a gente ia ter tanta surpresa, tanta informação de uma outra forma, né, aqui junto com a Naone, que eu deixei passar os outros patrocinadores aqui também. Me perdoem, vocês vão me entender, o nosso público também vai entender. Eu tava falando, ainda bem que eu tô de festa escova na maquiagem, tá? Porque tá blindada, como elas falam que a maquiagem lá é blindada. Se eu tiver borrada aqui, hein, tô borrada? Não? Então, festa escova, maravilhosos nessa blindagem, hein? Cris, amor, obrigada. Obrigada. Então, Fest, obrigada pela arrumação de sempre. Sempre estou aqui impecável no pod. Não é à toa. É por essa parceria incrível com a Fest. E eu amo mesmo, viu? Amo. E vivo lá umas 2 vezes, no mínimo, por semana. Estou batendo meu ponto na Festa Escova. E olha o que você vai levar como forma de Ai, que delícia! agradecimento por estar aqui com a gente, por dividir essa expertise. É um bolo de pote de nada mais, nada menos que Lenoca. Ela começou com esse bolo de pote, tá? Então, assim, não tem, para mim, não tem melhor do que ela, do que o bolo de pote da Ai, que Lenoca. delícia! Então, assim, é maravilhoso demais. E além Obrigada! disso, nós temos docinhos tradicionais, gourmet, bolos no tema que você quiser. Ela ainda faz uma mini decoração para você também. Vai fazer só aquela mesinha em casa? Sim. Pode deixar que ela faz tudo. Leva Ai, sobremesa, que leva bolo, leva bacana! salgado, torta. O empadão de frango dela, Ave Maria. Quer presentear a sua mãe também, que tá chegando aí Dia das Mães? Ela faz presentes lindos e deliciosos. Então, assim, vê o cardápio da Lenoca, porque assim é para não botar defeito. Você vai provar, Naná, uma delícia. E, Rodrigo, me ajuda aqui a focar. Eu não borrei minha maquiagem, mas também para focar aqui, ó, nesse conjunto maravilhoso que eu tô hoje, que é da Passione. Então, Passione,
Nossa senhora, eu tô fazendo uma coleção de Passione, porque assim, são joias e semi-joias, mas eu digo que tudo parece joia, tá? Porque são perfeitos demais. Não tem quem não diga, inclusive, que não é joia. Tá? Então, assim, maravilhosos, coleção linda. E falando de novo de Dia das Mães, não tem presente melhor também de você pensar numa joia, uma semi-joia para sua mamãe, né? E outra, lá no IT Center, mas eles atendem também por WhatsApp. Ainda tem delivery para você no que você escolher. Então, assim, aproveita e fala que você escutou aqui no podcast, que você vai ter 10% de desconto em qualquer compra, tá bom? Então, beleza. Naná, minha Ô, amiga! Eu que agradeço. Olha, vou levantar porque eu preciso te dar um abraço. Vem cá. Muito obrigada por essa aula de agradeço. emoção que nós tivemos hoje. Que delícia. Obrigada, adorei. Parabéns, viu? É Obrigada. tão bom Bom te te ter ver, aqui, né? Que a gente se reencontrou e que ainda você abrilhantou mais ainda nesse nosso super projeto aqui do nosso podcast. Poxa, isso é gratificante demais. Vamos bater nossa fotinho e, gente, obrigada. Não perde que na semana que vem vocês vão chorar de novo comigo, tá? Porque hoje a gente chorou, falamos muito sobre maternidade, né? Porque eu acho que é um mês importantíssimo, de fato, para a gente se falar disso, né? Que é o mês das mães, o mês de maio. E na semana que vem nós vamos compartilhar com vocês uma história incrível e diferente para você se inspirar. É uma história de coragem, de um amor que transborda, de uma maternidade diferente. Vem com a gente, vou te deixar na curiosidade, porque semana que vem vocês vão conhecer uma história incrível e diferente do maternar. Vem com a gente, um beijo e até a próxima. Aê!